Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 13, Lutando pela Paz. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Livra-nos de todos os males, nos abençoe no estudo da Tua Palavra, nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então com o foco, que é o livro de Efésios, capítulo 6, novamente. Os versos são os versos de 10 a 20, que nós vamos enfatizar nessa lição também, mas com a ênfase na questão da armadura, do exército e por aí afora. E os versos para memorizar são capítulo 6, versos 16 e 17. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem, no plural também, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O interessante é que Paulo, ele usa tudo no plural, usem, ou seja, todos precisam usar, estar dispostos a usar. Por outro lado, ele usa ele faz um paralelo, usando elementos que cada um precisava ter. Ou seja, cada soldado precisava ter a sua armadura, a sua espada, o seu escudo, o seu capacete, e cuidar bem daquilo e se dedicar da melhor maneira possível. Então nós temos dois aspectos aqui nisso, a lição de domingo vai tratar disso, e já nos adiantando, nós vamos ver que isso possui dois aspectos: o aspecto individual, em que um exército, a força do exército depende do seu lado mais fraco, Então, o que seria a parte mais fraca de um exército? Seria os soldados mais frágeis, menos fortes. Então, quanto mais um exército ele tem uma consistência no sentido de a maior parte dos soldados desenvolverem as habilidades em um mesmo nível, em um nível proporcional ali, parecido, mais coesão ele vai ter, Não adianta você ter uma parte de soldados muito fortes e uma parte considerável de soldados ali fracos, Eles não conseguiriam auxiliar o suficiente, Então, veja que nós precisamos ter um equilíbrio nesse ponto, Então, cada um de nós precisa se preparar individualmente e, por outro lado, havendo condições, porque havendo condições, que nem sempre as pessoas vão poder fazer isso, mas via de regra, havendo condições, nós vamos trabalhar em conjunto com outras pessoas reunidas, por exemplo, em uma igreja, Então, são dois aspectos: o aspecto do coletivo, de não nos individualizarmos desnecessariamente, a não ser que haja uma necessidade para isso, de em alguns momentos talvez ter que lutar sozinho em um ambiente que todos estão lutando contra Deus, a luta espiritual. Mas, via de regra, quando você tem uma equipe, quando você tem um grupo, uma igreja coesa, uma igreja firme, forte ali, em que cada um entende a necessidade de se preparar individualmente para o trabalho em conjunto, aí, obviamente, o melhor trabalho vai ser o trabalho em grupo, No livro devocional Peregrino, clássico de John Bunyan, escrito enquanto ele estava na prisão, Christian é escoltado até o arsenal de armas de um palácio e lhe é mostrado todo tipo de artefato, armamento, que o seu senhor havia provido para peregrinos, como espada, escudo, capacete, couraça e sapatos, que não se desgastavam. Havia ali o suficiente para armar ou habilitar tantos homens para o serviço do Senhor quanto há estrelas no céu. Antes de Christian partir, ele foi novamente escoltado para o arsenal, onde o armaram ou habilitaram da cabeça aos pés, com o que era impenetrável para que não fosse atacado no caminho. O que Bunyan escreveu em 1678 d.C. lembra um documento escrito cerca de 1600 anos antes, a Epístola aos Efésios, também escrita na prisão. Nela, o notável apóstolo missionário imaginou um grande exército da igreja visitando o arsenal de Deus, vestindo da panoplia divina, termo grego para a armadura completa da cabeça aos pés. O arsenal de Deus tem o suficiente do melhor armamento para que todo soldado do seu exército seja vestido com aço do norte da cabeça aos pés.
enquanto se propuser a promover a paz em seu nome. E qual paz? Né? A paz no sentido bélico, a paz no sentido físico, mas no sentido espiritual é uma luta constante que nós passamos. Né? A igreja, um exército unificado. Leia Efésios 6, de 10 a 20. E a questão é, o que Paulo disse sobre o tipo de guerra em que a igreja está envolvida? Qual é o tipo de guerra em que a igreja está envolvida? Ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal ou a guerra da igreja contra o mal. Então veja, a pergunta da lição não é se ele descreveu só uma coisa ou só outra. Ou seja, ele descreveu só uma luta individual? Ele descreveu só uma luta em grupo? Aqui a pergunta é, ele descreveu principalmente o quê? Ou seja, a lição ela não está, enquanto ela não descarta a necessidade do preparo individual, ela está dizendo qual é o principal aspecto que Paulo quer transmitir para as pessoas, né? A vitória na guerra grega e romana dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar e especialmente do apoio uns aos outros no calor da batalha. O individualismo na batalha era considerado uma característica dos guerreiros bárbaros, condenando-os à derrota. Há 3 razões importantes para apoiar a ideia de que Paulo, em consonância com essa interpretação militar habitual, abordou principalmente a batalha de toda a igreja contra o mal, em Efésios 6, 10 a 20. O primeiro ponto. A passagem é o clímax de uma carta que trata da igreja. Seria estranho se Paulo concluísse sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário que luta contra os inimigos das trevas. No fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. 3. O aspecto mais significativo é que antes na carta, quando Paulo falou sobre os poderes do mal, ele os colocou contra a igreja, não contra o crente individual. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Assim, Efésios 6, de 10 a 20, não retrata um guerreiro solitário confrontando o mal. Em vez disso, Paulo, como general, se dirigiu à igreja como um exército. Ele nos chama a pegar nossa armadura completa e, como um exército unificado, avançarmos com vigor em união na batalha. Paulo escolheu concluir sua ênfase sobre a igreja, que incluiu descrições contínuas da igreja como o corpo de Cristo, o edifício, templo de Deus e a noiva de Cristo. Então, corpo, edifício, noiva. Como uma metáfora final, a igreja como exército do Deus vivo. Uma vez que estamos nos aproximando do dia mal, as últimas etapas da longa batalha contra o mal, não é hora de estarmos confusos quanto ao nosso compromisso com Deus ou nossa lealdade uns com os outros como soldados de Cristo. Então, nós vamos ler Efésios agora e depois nós comentamos também. Então aqui, como nós já lemos, conselho aos filhos em relação aos pais em relação aos filhos, aos servos em relação aos senhores em relação aos servos. Então, ele sempre dá conselho de uma parte para outra e vice-versa. Então, ele fala sempre dos dois lados. Os dois lados devem ali refletir sobre a melhor atitude uns para com os outros. E aí, dentro desse contexto, ele fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, fortaleçam-se, no plural, no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, no plural também, de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, tomem, toda a armadura para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estejam, pois, firmes, tendo cingidos vossos lombos
com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então veja, ele aborda aqui o aspecto plural, né? Começa aqui desde do primeiro verso, ele aborda o aspecto plural, né? E ao mesmo tempo o aspecto de indivíduo, ou seja, quando ele fala para os filhos, eu não preciso que o outro filho, vamos supor, são dois filhos, né? Um filho não precisa que o outro siga o conselho para que ele também siga, né? Então ele pode seguir isso individualmente, independente do que os outros vão fazer. Mesma coisa os pais, né? Os senhores e os servos, não é? Ou escravos. Então, um escravo não precisava que todos servissem, ou que a maioria seguisse o que estava ali. Ele podia fazer isso individualmente. Então veja que a ênfase ela é tanto coletiva, ou seja, para todos, perdão, todos aqueles que queiram, como individualmente, ou seja, aqui o conselho até o verso 9, ele vale individualmente como coletivamente, tem o mesmo peso, né? E a ênfase aqui é que cada indivíduo siga independente do que os outros façam. Então, o mesmo raciocínio é aqui, ele fala no plural, ou seja, para que todos façam isso no plural. Agora, isso significa que cada indivíduo vai ter que esperar ver o que os outros vão fazer? Não. Ele vai buscar fazer isso individualmente, tendo em mente que, na medida em que os outros também fizerem isso, eles vão se reunir como um exército, organizado, com planejamento, né? Então, ou seja, para que você tenha efetivamente um exército, você precisa ter um grupo de pessoas que queiram lutar pela mesma causa, né? Quando você tem um grupo assim, então é possível formar esse exército. Quando não tem um grupo assim, ainda assim cada um de nós precisa se revestir da armadura de Deus, capacete, espada, escudo, e assim lutar, né? Lutar independente da luta ser individual ou coletiva. Agora, nesse caso em específico, o foco de Paulo é o coletivo, né? Quando você vai do 10 e segue aqui, é o coletivo, né? Para que todos eles orem, e aí ele fala dele individualmente, ou seja, ele fala, olha, vai haver momentos em que nós como indivíduos vamos precisar tomar uma decisão, independente de quantas pessoas estiverem ao nosso redor seguindo, ainda que tenhamos que fazer isso sozinho. Mas a ênfase dele aqui é o coletivo, né? Então, o que Paulo aborda aqui principalmente, o aspecto coletivo, mas ele não desqualifica o aspecto individual. Então, por isso a pergunta é, ele descreveu principalmente a batalha de um crente contra o mal ou a guerra da igreja contra o mal? E aí ele fala inclusive de Tíquico, que foi enviado para o grupo para que ele console o coração deles. Então, veja, ele fala principalmente no aspecto plural, coletivo, mas ele não descarta o aspecto individual. Ele fala dele sozinho ali, orando quando ele estivesse ali sozinho. Tíquico também, que foi enviado individualmente para ajudá-los em conjunto, não é? Então veja, ele aborda o aspecto individual e coletivo, ou seja, nós devemos obedecer independente do que os outros façam, né? Se você olhar os conselhos que ele dá ali, é assim, para cada indivíduo obedecer independente do que os outros façam. Um filho vai obedecer independente do que os outros filhos façam. Um pai vai seguir o que está ali, independente do que o cônjuge vier a, né, o marido ou a esposa vier a fazer. Um servo vai obedecer o que está ali, independente do que os outros servos façam. Da mesma forma, o Senhor
vai obedecer independente do que os outros senhores façam. Então existe o aspecto individual, não é? Ou seja, fazer independente do que os outros façam, que está evidente, né? Bem forte ali dos versos 1 a 9, e que de 10 a 20 fica subentendido também. Cada soldado se utiliza de uma armadura, né? Se cada soldado se utiliza de uma armadura, então cada soldado deve se fortalecer individualmente, tendo a noção de que, desde que ele tenha um exército coeso ali, por quê? A força de um exército depende do seu lado mais fraco. Então, se existe um grupo ali no exército que está muito fragilizado, que não está preparado adequadamente, o exército não vai poder contar muito com aquelas pessoas. Se ele contar em posições estratégicas ali, ele vai se prejudicar. Então, veja, existe a necessidade de cada indivíduo entender que é necessário que cada um de nós nos preparemos individualmente, nos fortaleçamos para fazer parte desse exército organizado de Deus, mas, inclusive, assim como nós vemos em exemplos da Bíblia, em determinados momentos, indivíduos precisam tomar a frente e muitas vezes lutar contra várias pessoas ali que estão contra eles, né? Então nós vemos casos assim na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, quando Noé teve ali que primeiro preparar a sua família, né? E fora eles praticamente ninguém quis aceitar. Então o exército dele era a sua família, né? Ele inicialmente e a sua família. Nós vemos o caso de José, que sozinho teve que lutar ali durante um bom tempo. Nós temos o caso de Moisés, que teve que se levantar contra o que o povo estava fazendo, né? Ou seja, a ênfase no indivíduo. E depois a tribo de Levi que o auxiliou, então a ênfase no coletivo. Nós temos o caso de Jeremias também, que teve que lutar sozinho em alguns momentos. A luta espiritual, o caso de Elias, que sozinho teve que tomar determinadas atitudes ali, e Deus até o fortaleceu, falando de outros 7.000 que não haviam se dobrado, mas que ele não havia visto no momento ali, e que, portanto, naquele momento ele estava basicamente sozinho ali, falando contra aquilo que tudo de errado que estava acontecendo. Então, ou seja, existe a ênfase nos dois aspectos na Bíblia. Especificamente dos versos 10 a 20, o ponto principal de Paulo é abordar o conjunto. Ou seja, se você tem um bom conjunto, não há por que você trabalhar de forma solitária. Não tem por que eu trabalhar de forma solitária. Então, esse é o ponto. Não faz sentido, se existe um grupo coeso, forte para trabalhar, não faz sentido que nenhum de nós se isole e trabalhe solitariamente quando há um exército em condições de trabalho conjunto. Então, quando há um exército em condição de trabalho conjunto, nós vamos atuar como um corpo, reconhecendo que cada um tem a sua importância, como um edifício, em que cada parte do edifício também tem a sua importância, para que o edifício permaneça firme. E, consequentemente, no exército é a mesma coisa, cada soldado tem a sua importância e deve ser valorizado. Isso desde que nós estejamos num local em que as pessoas tenham a consciência de corpo, de edifício, de exército, trabalhando para Deus, não é? Cinto e couraça. Como Paulo imaginou os crentes se preparando para a batalha contra o mal? Então ele fala de Efésios 6,14, para ver também 1 Pedro 4 e 5 também, em Romanos 8. O aviso de Paulo sobre uma batalha intensa prepara os leitores para o último chamado para ficar firmes, o quarto chamado. E é um chamado detalhado à batalha. Paulo descreveu a ação de cingir-se. Roupas antigas e soltas precisavam ser amarradas ao redor da cintura antes do trabalho ou da batalha. Paulo imaginou o crente se adaptando à armadura, como um legionário romano, começando com um cinto militar de couro, com gravuras decorativas e fivela. Do cinto pendia uma série de correias de couro, cobertas com discos de metal, formando juntos um avental usado como emblema de classificação para efeito visual. Tinha a função de prender o vestuário e manter outros itens no lugar. A verdade não é propriedade dos crentes, é um dom de Deus.
comparar com a salvação em Efésios 2:8. Contudo, não deve ser abstrata, um bem distante, sem qualquer impacto transformador na vida. Eles devem cingir-se com a verdade de Deus, experimentar e usar esse dom divino. Os crentes não possuem a verdade de Deus, tanto quanto a verdade de Deus os possui e os protege. Na sequência, em Efésios 6,14, Paulo instou os crentes a vestir a couraça da justiça. Assim como o cinto da verdade, ela é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahweh, ou Yahvé, em seu papel como guerreiro divino. A armadura usada pelos soldados na época de Paulo era feita de malha, pequenos anéis de ferro entrelaçados, armaduras em escamas, pequenas escamas sobrepostas de bronze ou ferro, ou faces de ferro sobrepostas e fixadas. Essa armadura ou couraça protegia os órgãos vitais dos golpes e empurrões do inimigo. De forma análoga, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino da justiça. Em Efésios, Paulo associou a justiça com santidade, bondade e verdade, pensando nela como a qualidade de tratar bem os outros e de forma justa, especialmente companheiros, membros da igreja. Então, a ênfase aqui do comentário é a ênfase no relacionamento entre irmãos, relacionamento amistoso, relacionamento pacífico, relacionamento tanto quanto possível de pacificação, e um relacionamento em que todos busquem, dentro do possível também, trabalhar em conjunto. É claro que, dependendo de onde você estiver, de onde eu estiver, nem sempre isso vai ser possível. Muitas vezes nós vamos ali ter que travar algumas pequenas ou grandes batalhas em prol da mensagem, né? Determinados momentos em que nós vamos precisar ali defender determinados pontos, né? E isso você vai ver ali que vai haver uma necessidade de uma conversa, às vezes até uma conversa mais forte, assim como ocorreu lá em Atos, não é? Em que vai haver momentos em que você vai precisar fazer como Paulo fez, né? E fazer uma repreensão mais incisiva, mas, tanto quanto possível, havendo um grupo ali que realmente queira trabalhar em conjunto para o bem, para o desenvolvimento espiritual da igreja, isso deve ser feito em conjunto, né? E esse trabalho deve ser feito, essa busca da santidade, ela deve ser feita. Vamos lá em Efésios 6,14, então. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Cingindo os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Vamos então na Nova Tradução. Estejam preparados, usem a verdade como cinturão e vistam-se com a couraça da justiça. Então nós temos aqui essa ênfase em usar a verdade, né, e a justiça. Verdade e justiça de Deus como nossa proteção, protegendo o nosso corpo, protegendo a nossa mente, no caso, né? Corpo e mente, né? Protegendo a nossa vida como um todo. Vamos lá então em 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então veja, ele fala ao conjunto, só que isso aqui vale para cada um individualmente, né? Não tem como eu forçar alguém a fazer isso. Então eu posso falar por mim e cada um fala por si, né? E é claro que existe a questão do testemunho, ou seja, o meu testemunho ele deve ser independente do que os outros estejam fazendo. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos no passado a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Vocês viviam na imoralidade, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, porque está escrito, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então veja, a ênfase aqui é
olha, vocês têm que viver uma vida diferente, vocês precisam, seja em conjunto quando há um grupo coeso, seja individualmente quando vocês estão em um ambiente mais difícil, em que só vocês ali estejam trabalhando. Então, pode haver um momento que nosso exército seja uma pessoa, ou seja, nós não tenhamos um exército, sejamos só nós. Pode ser um momento que nosso exército sejam 2 pessoas, 3, 4. Então, é com isso que nós temos que trabalhar. E aí nós devemos buscar um planejamento conjunto, sejam 2, 3, 4 pessoas, planejamento conjunto, utilizando ao máximo as habilidades, os dons de cada pessoa. Romanos 8, 37 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então ele fala, o que nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta retórica, né? Ou seja, nada pode nos separar do amor de Cristo se estivermos firmes com Ele. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Então ele busca esgotar, aqui é exemplificativo, mas assim, ele procura esgotar ao máximo. Ele fala, nada pode nos separar, né? Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele fala, aqui a intenção dele é dizer, nada que alguém possa dizer, nada que alguém possa enumerar é capaz de nos separar do amor de Cristo. Então esse é o aspecto que ele está abordando, ou seja, a verdade e a justiça de Deus, elas vão nos proteger de tal forma que quando nos atacarem, nós vamos ter a proteção. Só que qual é o elemento que é tanto defesa como ataque, né? O principal elemento, né? Seria a espada e possivelmente ali o escudo também ajudando, né? Então veja, esses são os elementos. Então ele fala, quando ele fala da batalha, ele fala de momentos em que nós vamos ter que nos defender e momentos que nós vamos ter que atacar. Obviamente ele está falando aqui da luta espiritual, em que a nossa defesa está em pedir a misericórdia de Deus, exercer a fé em Deus em momentos difíceis, e o nosso ataque seria a pregação do Evangelho, a nossa ousadia no falar e no agir, mesmo em momentos difíceis, exercer a nossa fé com as ações, não é? Sapatos, a igreja como arauto da paz, terça-feira. Um soldado romano, preparando-se para a batalha, usaria um par de sandálias resistentes. Uma sola de várias camadas continha travas robustas que ajudavam a manter a posição e ficar firmes. Paulo explicou esse calçado usando a linguagem de Isaías 52:7, que celebra o momento em que o mensageiro traz a notícia de que Yahvé, o Yahvé, venceu a batalha por seu povo e a paz reinava. Paulo destacou a paz 8 vezes em Efésios. Porque ele usou uma metáfora militar, se desejava a paz. Paulo celebrou a paz como obra de Cristo, nossa paz. Aquele que pregou paz aos que estavam longe e paz também aos que estavam perto, unindo judeus e gentios em uma nova humanidade, mantendo a história do Evangelho e sua obra generosa de paz, celebrando sua vitória passada e olhando para o brado de vitória futura. Os crentes calçam os pés para a batalha. Como mensageiro em Isaías 52:7, os crentes são mensageiros que proclamam a vitória e a paz de Cristo. No entanto, Paulo não quer que entendamos seu chamado à batalha como um chamado para pegar armas militares contra os inimigos. É por isso que ele descreve os crentes como proclamadores do Evangelho da paz. Ele também não deseja que os crentes sejam combativos em seu relacionamento, uma vez que enfatizou a unidade, encorajou o discurso gentil e a amabilidade. A igreja deve lutar pela paz empregando o arsenal evangélico das virtudes, humildade, paciência, perdão, etc., e práticas cristãs, oração, adoração. Tais atos são estratégicos, apontando para o grande plano de Deus de unificar todas as coisas em Cristo. Como o texto a seguir nos ajuda a entender o que as metáforas militares de Paulo devem significar. Deus nos chama a vestir a armadura. Não queremos a armadura de Saul, mas a armadura completa de Deus.
Assim podemos avançar na obra com o coração cheio de ternura, compaixão e amor, semelhantes aos de Cristo. Eu vou ler aqui Efésios e depois nós vamos enfatizar esse aspecto da lição, né? Ou seja, o aspecto da paz, o aspecto da união, da unidade. Nas outras lições vocês já devem ver qual é o meu pensamento a respeito disso, ou seja, só existe a unidade quando todos estão dispostos a fazer a vontade de Deus, né? Nós vemos que muitas vezes os comentários eles visam meio que blindar a igreja para que as pessoas não repreendam, né? E não é essa a intenção de Paulo, né? Paulo não está falando aqui contra a repreensão, contra a advertência, necessário, quando isso for necessário, ou contra uma conversa mais firme, em que você, obviamente, sem necessidade de ofensas pessoais, mas uma conversa firme para a defesa da fé, né? Esse não é o aspecto que ele está falando. Então, Paulo não está só abordando um aspecto em que você fica ali vendo as coisas acontecerem e não toma uma atitude mais firme, né? Ele mesmo tomou essa atitude em Gálatas, o próprio Jesus fez isso em Mateus 23, né? O próprio Pedro fez isso no seu discurso ali no Pentecostes, um discurso muito forte ali para as pessoas que estavam ouvindo e que resultou em conversão das pessoas. Então, infelizmente, hoje nós vivemos uma sociedade em que usa-se o termo ofensivo, a palavra, isso é ofensivo, isso magoa, isso para evitar que as pessoas falem determinadas verdades, né? Isso também não é bom. Então, não é isso que eu vou defender aqui, né? A questão é que você e eu, nós precisamos, obviamente, tanto quanto possível, né, ter um ambiente amistoso, agradável, né, com as pessoas. Só que nós temos que ter a maturidade de entender que não serão poucas as pessoas, serão muitas as pessoas, muitas vezes, que terão uma hostilidade à mensagem do Evangelho. E essa hostilidade ela vai se refletir em nós, né? Quando Caim ele ficou com raiva de Abel, na realidade ele estava com raiva de Deus e projetou essa raiva em Abel, quando Caim estava com raiva de Abel. Quando começaram a reclamar ali com Moisés o que estava acontecendo, eles sabiam que Moisés estava falando ali, orientados por Deus. Então eles projetaram uma raiva que eles tinham de Deus em Moisés. Então as pessoas elas vão projetar o descontentamento que elas têm quando elas ouvem o Evangelho, quando elas ouvem sobre a Bíblia, elas vão projetar essa raiva sobre as pessoas. Se você vir aí vários vídeos e debates no YouTube aí contra cristãos, você vai ver uma forma extremamente agressiva. Aí sim você vai ver uma agressividade, muitas vezes até gratuita. E essas pessoas, muitas vezes, são essas pessoas que vão dizer que estão sendo agredidas, prejudicadas pela fala dos cristãos. Ou seja, a intenção deles é abertamente calar, né, muitas vezes a nossa voz. Então, nós não podemos usar essa fala como uma justificativa para a não repreensão. Agora, é que nós temos que precisamos ter sim bondade, a benignidade, ser amáveis, né, procurar tratar bem as pessoas. Agora, em termos de luta espiritual, muitas vezes nós teremos que dar uma repreensão mais firme, né, que não significa uma repreensão sem amor. As pessoas muitas vezes confundem firmeza com falta de amor, né? Em uma sociedade em que as crianças e os adolescentes têm sido mimados, têm sido altamente prejudicados com uma libertinagem, com uma falsa liberdade em que a pessoa pode fazer o que quer e cresce totalmente sem disciplina, e aí o pai, qualquer coisa que os pais ou alguma pessoa vá falar se torna ofensivo porque a pessoa não tem maturidade para ouvir. Então isso se torna muito difícil, né? Então nós temos que tomar cuidado para não irmos por esse caminho também. Vamos lá então, Efésios capítulo 1. Paulo, né, aos fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos da adoção, para o louvor e glória da sua graça, nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas,
segundo a riqueza, para abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Nele digo, em que fosse feitos herança, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, em que também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o qual é o penhor da nossa herança, ouvindo a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Não cesso de dar graça por vós, para que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Então você vê aqui palavras de ânimo, palavras de fortalecimento, né? Gerar convicção, esperança da vocação, confiança, né? Riquezas da glória e da herança nos santos, sobre excelente grandeza. Aqui ele fala da ressurreição de Jesus dos mortos, né? Acima de tudo que existe. Então esse é o capítulo 1. Capítulo 2, 14, então vamos ver aqui a ênfase, enfatizar o verso 2, mas lendo o capítulo 2. Vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então aqui ele já começa a falar, olha, então ele está fortalecendo as pessoas, ele está gerando ali esperança, amor, paz, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, lembre de como vocês eram lá no passado, mortos em ofensas e pecado. Andar segundo o curso desse mundo, o príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha, ele faz sérias advertências. Ele fala, olha, aquele que opera nos filhos da desobediência. Alguns filhos da desobediência o são por não conhecer o Evangelho e outros simplesmente por rejeitarem o Evangelho e focarem numa luta contra aqueles que pregam o Evangelho, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo o nosso pensamento, éramos por natureza filhos da ira. Então ele é bem enfático em falar a diferença, olha, entre o que nós éramos e agora o que nós devemos ser, né? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por muito amor, estando nós mortos em ofensa, pela graça somos salvos, nos ressuscitou para habitar nos lugares celestiais, nos dando a riqueza. E aqui esse verso, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O processo de salvação pela graça mediante a fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Então ele fala, olha, nós somos criados para as boas obras. Então é evidente que a graça vai nos levar à obediência, né? Lembrar que vocês eram gentios em circuncisão, chamados em circuncisão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Agora não. Agora ele se tornou a nossa paz, chegamos perto da comunidade de Deus, ele se tornou a nossa paz, fez um só povo, derrubando a parede de separação, desfez a inimizade, nós comentamos um pouco sobre isso também, a lei dos mandamentos consistentes em ordenança, para criar em si mesmo um novo homem, reconciliação, vindo o evangelho da paz, nós que estávamos longe fomos para perto, não somos mais estrangeiros, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Jesus é a principal pedra de esquina. Então esse basicamente é o principal verso, vamos dizer assim aqui, né, em que ele faz o resumo da doutrina, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, ou seja, edificados sobre todas as escrituras que existiam antes de nós, não é? Agora nós vamos nós já lemos o 15 e o 17 também, capítulo 4, verso 3. Então, rogo eu, preso no Senhor, que andei como é digno da vocação que fosse chamados. Olha, agora que vocês, se vocês realmente se converteram a Deus, então andem conforme o poder de Deus na vida de vocês, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito. Então nós já falamos, inclusive em outras lições, o que é a unidade do Espírito, né? Não existe unidade do Espírito se cada um quer agir conforme a sua vontade, fora da palavra, né? Pelo vínculo da paz. Então nós falamos também da verdadeira paz, né? A paz que não tem que abrir mão
da doutrina para ter uma paz espiritual ali no grupo, né? Então ele fala de toda a unidade, da graça que foi dada, a medida do dom de Cristo, né? A separação que Deus deu, na habilitação que Deus deu a várias pessoas, né? Para o bom desempenho da igreja, e tudo focado aqui, se você olhar, tudo focado nas Escrituras, né? O foco nas Escrituras gerando o aperfeiçoamento dos santos, né? Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo e qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E aí, veja, mais uma vez ele é bastante enfático contra aqueles que querem usar a mentira. Então ele fala, nós vamos pregar a unidade sim, mas não uma unidade com aqueles que pregam e vivem a mentira, que pregam e vivem contrários àquilo que é evidentemente contrário, sabem que está errado, continuam fazendo. E com isso nós não temos como ter unidade, mas com aqueles que querem servir nós devemos viver em unidade e buscando alcançar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, né? E aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, alertando sobre a necessidade de mudança também. E por fim, capítulo 6. Vamos aqui, nós já lemos o contexto, né? Então vamos ler o verso 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E o verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E é isso que ele fala. Então, a ênfase aqui é uma paz focada na palavra, unidade do Espírito, né? Então, veja que ele não, quando é para falar daqueles que rejeitam, ele é bem enfático em dizer, olha, aí não tem como, aí você tem que realmente lutar contra isso, você não pode deixar que as pessoas caiam no engano em nome de uma falsa paz. Escudo, capacete e espada. Quando e como os crentes combatentes no grande conflito devem usar o escudo, o capacete e a espada? Bom, a todo momento, né? Não tem nenhum momento em que, se você for pegar o significado de cada coisa, não tem um momento que eu possa ficar sem isso. O escudo ao qual Paulo se referiu era o grande escudo retangular de um legionário romano, feitos com madeira e cobertos de couro. Suas bordas curvavam-se para dentro para proteger de ataques laterais. Quando encharcados em água, os escudos podiam apagar todos os dados inflamados, apagando flechas mergulhadas em betume e colocadas em fogo. A descrição do escudo da fé reflete o emprego do escudo no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento Gênesis a Malaquias, como símbolo de Deus que protege seu povo. Segurar o escudo da fé é entrar na batalha cósmica com confiança em Deus, que luta em favor dos crentes, provê o melhor armamento e garante a vitória. A Bíblia, em nenhum momento, ela fala do escudo da fé apenas como assim, você entra e confia que Deus vai te proteger. Não. A Bíblia sempre coloca a fé no sentido de que você confia que Deus vai te proteger, e por confiar nisso, as suas ações vão ser sempre no sentido de lutar a batalha de Deus, porque você confia nele, né? Você vai ver sempre na Bíblia que não vai existir fé que não gere uma atitude prática, né? No contexto do dia a dia. O capacete de batalha romano era feito de ferro ou bronze. A parte que protegia a cabeça, aquela parte que protegia a cabeça, adicionava-se uma placa na parte de trás para proteger o pescoço, protetores de ouvido, protetor para a testa e placas articuladas para proteger as bochechas. O capacete da salvação simboliza a experiência de salvação e união com o Cristo ressuscitado, que subiu aos céus e foi exaltado. Colocar o capacete da salvação significa rejeitar o medo dos poderes espirituais, comum naquela época, e em vez disso, confiar no poder de Cristo. O item final da armadura é a espada do Espírito, a palavra de Deus, referindo-se à espada pequena e de 2 gumes do legionário romano. A tática de batalha usual era lançar 2 dardos, não mencionados por Paulo, e em seguida sacar a espada e atacar, empregando a espada pequena em um movimento agressivo. A espada dos crentes é a espada do Espírito, no sentido de que é provida pelo Espírito uma arma identificada como palavra de Deus.
Paulo deu um passo à frente como general, fez um chamado à batalha, falando promessas de esperança e vitória do divino comandante-chefe. São essas promessas que constituem a palavra de Deus como principal arma na batalha contra o mal. A palavra de Deus, então, refere-se às várias promessas do Evangelho que encontramos na Bíblia. Então, veja, se você falar aqui do capacete, se você falar da espada, se você falar do escudo, né? Algum desses você pode ficar sem, se você pegar aqui os versos 16 e 17, né? Escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem algum momento que você possa ficar sem isso? Não. Então isso tem que ser todos os dias, a todo momento. Eu não vou ler a Bíblia toda hora, mas você pode estar com a mente focada em Deus ali, né? Vez ou outra você vai refletir sobre Deus quando você estiver no trabalho, quando você estiver no lazer e etc, né? Vai refletir ali ativamente. E quando não, você vai estar ali a postos, né? Em alguns momentos você vai ter que estar em atitude de oração, dependendo do que acontecer no ambiente de trabalho, e assim sucessivamente. Então, a todo momento, né, você vai ter que exercer a fé, você vai ter que confiar na salvação dada em Deus, e você vai ter que se utilizar da palavra de Deus, né? Seja falada, seja lendo, seja falando, seja pensando sobre ela e exercendo a sua fé, exercendo a minha fé. Então, todos nós precisamos a todo momento, não tem como você pegar um momento que agora eu não preciso da fé, nesse momento que eu estou aqui trabalhando, agora eu não preciso da palavra de Deus me auxiliando nos meus pensamentos, minhas palavras, ações. Não tem, né? Então, a salvação em Deus, não tem um momento que nós não precisemos dela. Praticando a oração no campo de batalha. Quinta-feira, ao concluir a exortação de batalha, Paulo instou os crentes à exortação contínua por todos os santos e por si mesmo como embaixador em cadeias. Esse chamado para a oração, chamado a oração, pode ser visto como uma extensão das imagens militares, uma vez que clamar a Deus, ou entre parênteses aos deuses, no caso dos que não criam, né, no único Deus, em oração era uma prática comum no antigo campo de batalha. Para citar o exemplo bíblico, após a mensagem de Jaziel sobre a batalha, Josafá levou todo o Judá e os moradores de Jerusalém a se prostrarem diante do Senhor e o adorarem. Embora a oração não seja uma sétima peça da armadura, é parte integrante da exortação de batalha e metáfora militar de Paulo. No primeiro de 2 pedidos de oração, Paulo pediu aos leitores que fizessem oração fervorosa, urgente e perseverante por todos os santos. Para que a igreja seja bem-sucedida na luta contra os poderes do mal, precisará praticar a dependência de Deus por meio da oração inspirada no Espírito. O segundo pedido de oração de Paulo foi por si mesmo, para que Deus lhe concedesse a mensagem certa, me seja dada a palavra no tempo devido, no abrir da minha boca, para transmiti-la de maneira correta, com ousadia e com um tema muito importante, o mistério do Evangelho. Essa última frase se refere ao que chamamos de segredo revelado da intervenção divina em Cristo para resgatar gentios e judeus, criando uma nova comunidade. Reveja os seguintes chamados à oração do Novo Testamento. Qual deles inspira mais e por quê? Aí é uma questão que, quando a pergunta fala, qual inspira mais a você? Então é uma questão mais pessoal a você, né, e a mim, mas nós vamos ler um pouco aqui, não vamos ler tudo, né? Lucas 18, 1 a 18. Contou também a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ele fala aqui a parábola sobre um juiz que era muito temido, né? Não temia a Deus, nem respeitava o homem, né? Então veja que ele era um juiz ali que as pessoas tinham uma certa dificuldade com ele, porque ele tinha uma posição de autoridade e ao mesmo tempo que ele não temia a Deus nem respeitava o homem. Então, uma pessoa de autoridade com essas características é muito temido no local, né? E aí ele fala, havia também na mesma cidade uma certa viúva, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas aí ele pegou, né, a fim de que não volte e me importune muito, disse,
ouviu o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então veja, ainda que nós tenhamos a impressão de que o clamor foi tardiamente atendido, Ele sabe o melhor para nós, Ele sabe, né, o que fazer. E também nós temos, até comentei isso num vídeo sobre reflexão sobre sofrimento e mal, que a primeira coisa que Deus nos ensina a partir do pecado é a injustiça, né, que é Caim ceifando a vida de Abel. Ou seja, estamos sujeitos à injustiça nesse mundo injusto. Só haverá justiça plena na nova terra, né? Vamos lá então, Filipenses 4:6. Regozijai-vos sempre no Senhor, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, né? Vós, senhores, fazei o que for da justiça e equidade a vossos servos, sabendo que tem um Senhor no céu. Perseverais em oração, velando com ação de graças, perdão. Orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou também preso. E 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Rogamos, reconheçais os que trabalham entre vós e presidem em vós o Senhor e vos admoesta, que tenhais um grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz. Entre vós rogamos, admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejam pacientes com todos, não paguem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Regozijai-vos, sempre orai sem cessar. Bom, eu particularmente, qual é o que mais me inspira aí? Por quê? É a fala de Jesus, em que ele fala assim: olha, se você for insistente em relação a quem tem um dever para com a sociedade, mesmo que ele não goste de você, se você for insistente, existe uma chance de você conseguir alguma coisa, né, nas suas petições a ele, que dirá aquilo que você pede a Deus, que está disposto a ajudar a todos os seus filhos. Então esse é o que mais me inspira, mas obviamente todos eles são muito bem colocados, né? Falam sobre aspectos muito importantes na nossa vida. Por que os crentes são instados com frequência a orar com fervor e perseverança? A metáfora militar de Paulo sugere duas respostas. 1. A ameaça de batalha espiritual contra uma gama de inimigos sobrenaturais é terrível e real. E 2. As promessas divinas de força espiritual e vitória são ilustradas por meio das metáforas militares. Quando nós olhamos essas duas sugestões de resposta, nós vemos que assim, basicamente é como se fosse uma só, porque elas não são excludentes. Então, Paulo fala das duas coisas ao mesmo tempo, né, no seu livro, né? Ou seja, porque existem a promessa de Deus, né, e ao mesmo se manifestando ali em que ele fala na linguagem militar, a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, e ao mesmo tempo existe uma luta terrível e real em que incansavelmente o inimigo vai querer nos derrubar, né? A oração fervorosa e constante dá a oportunidade para ouvirmos atentamente as promessas, celebrá-las e agradecer a Deus os recursos da sua graça. Lição de sexta-feira, comentário, um recorte do comentário de Ellen White, né? Spalding e Magan Collection, né? Um exército em batalha ficaria confuso e enfraquecido a menos que todos trabalhassem em conjunto. Se os soldados agirem segundo suas próprias ideias impossíveis, ou seja, se cada um resolve fazer o que quer, ao invés de agir em conjunto para a unidade do espírito, sem considerar a posição e a atuação dos outros, seriam átomos independentes. Não poderiam fazer o trabalho de um corpo organizado. Portanto, os soldados de Cristo devem agir em harmonia, principalmente a harmonia com a palavra, óbvio, mas assim, estando todos buscando harmonia na palavra, eles devem se harmonizar no trabalho uns com os outros, para que esse trabalho tenha o maior desempenho possível.
Não se deve valorizar o trabalho solitário. Se fizerem isso, em lugar de estarem em perfeita harmonia, tendo uma só mente, propósito, consagrado a um grande objetivo, verão esforços infrutíferos, terão seu tempo e capacidade desperdiçados. União é força. Algumas almas convertidas agindo em harmonia, almas convertidas agindo em harmonia, que aí haverá uma verdadeira harmonia. Não tem como ter uma harmonia com pessoas não convertidas, né? Não tem como você ter uma harmonia na pregação do Evangelho com pessoas não convertidas. Tem que haver ali conversão. Agindo em harmonia por um grande propósito, sob uma direção, alcançarão vitórias em cada confronto. Então, ou seja, um grupo de convertidos verdadeiramente, agindo de acordo com a palavra, buscando agir sempre de acordo com a palavra, buscando a unidade no Espírito ou do Espírito, terão sempre sucesso. Então, ou seja, não é para estarmos em um grupo de convertidos querendo cada um agir pelo seu próprio meio. Isso é até uma revelação de que essas pessoas que agem assim não estão verdadeiramente convertidas, né? Porque Paulo se autodenominou embaixador em cadeias, embaixadores desempenhavam papéis desafiadores na guerra. A autodescrição de Paulo se encaixa no contexto de sua metáfora militar. Os embaixadores deveriam ser tratados com respeito devido à pessoa ou ao país que os enviava. Portanto, há um forte contraste entre a posição de Paulo como embaixador do governante supremo do cosmos e o total desrespeito sinalizado por suas cadeias, literalmente cadeia no singular. No entanto, uma vez que os embaixadores usavam um colar de ofício, é provável que a menção de uma cadeia estivesse temperada com ironia, na qual ele considerava a sua cadeia como uma insígnia a ser usada com distinção. Então, assim, Paulo sabia do que aconteceria com ele e ele continuaria ali representando a Deus, principalmente quando estivesse preso, né? O que significa lutar pela paz num mundo caracterizado pela violência? Que dardos inflamados estão sendo arremessados em sua direção? Como você pode garantir que o escudo da fé esteja preparado para apagá-los? Como podemos conduzir o ministério da oração com base em Efésios 6, 18 a 20? E de que modo devemos tratar os feridos no grande conflito? Como lidar com os crentes que no calor da batalha fogem ou passam para o outro lado? Aí depende do que nós vamos considerar, né? A Bíblia fala que aquele que, lançando mão do arado, olha para trás, não é digno daquilo que está fazendo, né? A Bíblia também fala que aqueles que, tendo sido iluminados em toda a mensagem, eles rejeitam, eles estão numa situação pior até do que os incrédulos. Então, veja, aqueles que fogem ou passam para o outro lado, nós temos que travar essa luta espiritual agora contra os que estão do outro lado. Aqueles que fugiram não fazem parte, vamos dizer assim, desistiram de toda e qualquer batalha, né? Um dia, quem sabe, nós conseguiremos alcançá-los de forma objetiva, mas enquanto estivermos na luta ali, contra aqueles que estão prejudicando o trabalho de Deus, e até para nos mantermos firmes, né? Aqueles que estão do outro lado estão lutando contra nós, né? Jesus disse, ou é por nós, ou é contra nós. É claro que nós estamos falando aqui de uma luta espiritual. Então, quando a pessoa vier nos atingir espiritualmente, nós temos que estar em oração, convivência com a palavra para responder dentro das Escrituras aos ataques que as pessoas nos fizerem, e ali em oração para que Deus tenha misericórdia e auxilie essas pessoas para que elas tenham a oportunidade de se converter. Mas não devemos agir como se elas fossem as mesmas pessoas convertidas, né? Nós temos que pensar que se uma pessoa passou para o outro lado, está lutando contra nós, nós devemos ali estar com os dois olhos abertos, sempre preparados para o que vier a ser feito contra nós, espiritualmente falando. Então, e a nossa luta, é uma luta espiritual, né? Pela palavra, pelo testemunho, pela coragem em dizer o que precisa ser dito da forma como Deus quer que diga, da mudança dos nossos pensamentos, palavras e ações. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por toda a misericórdia concedida, pelo perdão por nossas falhas e pecados. Nos ajude nessa batalha espiritual, que possamos fazer a Tua vontade apenas e não a nossa, e, estando num grupo de convertidos, que possamos trabalhar em conjunto no melhor planejamento possível. Imploramos em nome de Jesus que a unidade do Espírito prevaleça em nós. Amém. Muito obrigado a todos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.